Corinthians, Luiz Fabiani. Salve o Corinthians! Voltando aqui pra... Tá me escutando? Vamos lá então, voltando aqui pra Rádio Bandeirantes dos donos da bola, que a Luizinha não acendeu, eu fiquei preocupado. É que mudou o seu agora. Ah, que mudou, tá certo. O seu agora é o de transmissão de jogo. Transmissão de jogo, obrigado a todo mundo que tá ligado aqui. Vamos lá então, 7k.bet.br. As informações do Corinthians, primeiro, politicamente, o que tá acontecendo, explica devagarzinho pra todo mundo, porque os associados vão votar dia 9, né? Pode ser banido o presidente, ex-presidente ou o presidente em relação a isso. A barbaridade que aconteceu sábado, uma das maiores vergonhas da história de um clube tão fenomenal quanto esse, como o Corinthians. É inacreditável o que eles fizeram, todos, sem exceção. E aí, o jogo também do Corinthians contra o Grêmio, a torcida havaiana, você tem muita coisa pra falar, Luiz Fabiani, monstro sagrado, o filho do Kid como é o bairro? Eu sou de Santo Amaro. Não é seu pai? Também. Também. Kid de Santo Amaro. Então, craque Neto, eu queria até parafrasear o Thiago Salazar, meu amigo que cobre o Corinthians, que ele fala: o dia 2 de dezembro de 2007 foi o dia mais triste da história do Corinthians, com o rebaixamento. Pra mim foi mais triste do que o rebaixamento, cara. O dia 31 de maio de 2025, na visão dele, eu concordo, foi o dia mais vergonhoso da história do Corinthians. Porque foi realmente uma tentativa de golpe institucional naquela interpretação que eu tenho dos termos do estatuto. E o Augusto Ele Melo... até explica essa frase, né? Desculpa te interromper. Ele fala que a derrota do Corinthians quando foi rebaixado, eu vi ele falando sobre isso no vídeo, é uma derrota esportiva. Acontece, é do jogo. Acontece, exatamente, é do jogo. Todo mundo tá sujeito a isso dentro das regras do jogo. E o que o Augusto Melo fez é o contrário, né? Tá sujeito a isso, mas o que eles fizeram pra cair, você não tem ideia. Ah, sim. Não, porque sim, o que você pensa em cair é o jogo do Grêmio. Mas caiu no jogo do Vasco, porque no jogo do Grêmio não perdeu, foi 1-1 o jogo. Gol do Kardec. Né? Gol do Kardec, os caras vieram de ônibus, nem concentrados ficaram. Sim. Né? Porque vieram de ônibus, e aí perdeu o jogo, ou contra, falar a verdade. O Arce perdeu aquele gol cara a cara e foi batizado pelo narrador. Então, o que aconteceu em 2007 não foi no último jogo. Eles já faziam isso já antes politicamente, por isso que caiu. Tanto é que quando cai, tem o presidente tampão. O cara sai. Então tá tudo junto, no mesmo bolo. Esportivamente é só no último jogo. Porque o que eles fizeram politicamente foi porque caiu. Sim. Vamos dar sequência então, tentar explicar como que se embasou Augusto Melo para isso. Em uma reunião da Comissão de Ética no dia 9 de abril, que definiu o afastamento do Romeu Tuma Júnior, aliás, definiu o parecer do afastamento do Romeu Tuma Júnior. Então seria: a Comissão de Ética tem o seu posicionamento perante uma votação que ainda irá acontecer no Conselho Deliberativo. Isso foi no dia 9 de abril, a decisão foi protocolada na semana passada e para o Tuma ser notificado do afastamento e dar sequência, isso de fato não ocorreu. Ele não recebeu nenhuma notificação, nenhum ofício o notificando que ele não estava mais em exercício da função de presidente do Conselho. E com isso, o Tuma, na visão do Augusto Melo, não seria mais presidente do Conselho, quem seria o Roberson de Medeiros, presidente da Comissão de Ética. Só que teve uma coisa aí, né? Precisava só me escutar um pouquinho mais, viu? Fazendo um favor, eu não tô me escutando. Aí, obrigado. Aí, só que as duas juízes da primeira instância não deram nada, não tinha prova nenhuma em relação a isso. Tá 4-0 pro Stabile contra o Augusto em ações judiciais. Exatamente. E aí o Augusto se sustenta nisso, seria o Roberson de Medeiros o novo presidente do Conselho, mas o Roberson estranhamente renunciou. E aí a informação que eu tenho é que houve até uma pressão presencial sobre o Roberson de Medeiros para que ele renunciasse. Quem assumiria seria a conselheira Maria Ângela Ocampo, a primeira secretária do Conselho, e ela, logo que assumiu, em um papel que não estava nem sequer timbrado, um papel, uma folha 4, sulfite, ela determina ali que o Tuma estava afastado e que todas as decisões dele desde 9 de abril estavam revogadas, entre elas o afastamento do Augusto. E aí o Augusto sobe acompanhado de nobres conselheiros do Corinthians e seus apoiadores, entra na sala do Osmar Stabile e fala: saia daí, agora eu sou de novo o presidente do clube. O Stabile não reconhece, o Stabile convoca alguns dos aliados para ler de fato o contrato, se embasar juridicamente no que estava acontecendo, mas esses caras se deparam com a porta do prédio administrativo trancada e com os elevadores bloqueados. No final das contas, tropa de choque foi acionada, não terminou ali, o Augusto sai e protocola um boletim de ocorrência contra o metaleiro, ex-presidente da Gaviões da Fiel,
por ameaça de morte. O Stabile sai de lá e, na figura do Leonardo Pantaleão, diretor jurídico, protocola um boletim de ocorrência de cárcere privado e de intimidações. Então são vários fatores aí, mas hoje o Augusto deu entrevista para a ESPN e falou: eu sou o presidente do Corinthians, nunca deixei de ser. E o Stabile é quem está exercendo a função. O Stabile ontem entregou a camisa do Corinthians para o Carlo Ancelotti. O Stabile hoje é quem ocupa a cadeira do 5º andar da sala do Parque São Jorge. Então assim, craque Neto, eu como repórter não posso ficar opinando tanto, mas ao meu ver, estatutariamente, foi um golpe, uma tentativa de golpe do presidente Augusto Melo e de seus aliados. Vamos lá, essa foi uma das maiores vergonhas. Essa foi a maior vergonha. Maior vergonha desportiva. E eu só. Pra mim é tudo junto. E o advogado do Augusto não concordou com ele? Já saiu também. Então, quem que ficou? Quais são as pessoas que ficaram, né? E será que o advogado agora também tá errado? Porque na visão do Augusto, só ele tá certo. Então agora o advogado que meteu o pé também tá errado. Todos meteram o pé, né? Exato. E aí você vem num sábado, numa coisa tão estranha, tão feia. Porque no momento que todo mundo recebeu os vídeos, olha, é como um monte de gente ficou me ligando, me enchendo o saco. Encheu o saco de outro, cara. Ah, teve uma liminar, mas não foi liminar do juiz, da juíza, nem do juiz. Não teve liminar. Não teve liminar nenhuma. Não teve absolutamente nada. Então, vamos ver o que vai acontecer. O que mais? E outra coisa, gente, desportivamente, é tudo igual. Não dá pra separar. Ah, perdeu no campo. Não, senhor. Você nunca cai pra segunda divisão no campo. Alguma coisa aconteceu lá dentro. E é o que acontece com o Corinthians há 31 anos. E não à toa tá flertando com o rebaixamento há um tempo, né? Aí você pega o Paulo Nobre. Paulo Nobre, quando entrou no Palmeiras, não tinha dinheiro para pagar a luz. A luz! Então, foi isso desportivamente ou não? O que as pessoas fizeram pro Palmeiras. É assim. Ah, desportivamente. Não. É tudo junto, porque quando é campeão, isso é o futebol que ganha. Não, é todo mundo. Então, o que eles fazem pro Corinthians é insano por parte dessas pessoas. Luiz Fabiani? Isso aí, craque. Agora a gente vai aguardando os desdobramentos. Hoje o advogado Ricardo Cury, que era quem fazia a defesa do presidente Augusto Melo, anunciou que não atenderá mais aos interesses do presidente. O motivo, principalmente divergências em relação ao outro advogado, o ex-ministro José Eduardo Cardoso. O Ricardo Cury discordou muito dessa invasão, tentativa de golpe no sábado. Não só ele, mas eu vou citar outro, o Vinícius Cascone, que era diretor jurídico do Corinthians e forte aliado do Augusto, também discordou. Então vai todo mundo abandonando o barco do presidente, hoje defendido pelo ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. E lembrando que o Corinthians ainda é um time de futebol e que ainda tem bola e campo. Ranieri teve constatado uma lesão muscular, deve voltar a atuar somente depois da paralisação para o Super Mundial de Clubes. Vamos lá, próximo jogo do Corinthians. Grêmio, dia 12 de junho, na Arena do Grêmio, uma quinta-feira, às 8 horas. Tá certo, então. Essas são as informações do Luiz Fabiano em relação ao Corinthians.